Livro de cabeceira, com Sandra Garcia. O meu romance de eleição de sempre, de que hoje vou falar, é O Perfume, História de um Assassino, de Patrick Suskind, escritor alemão. É um romance extraordinário pelo seu poder descritivo, nomeadamente de algo que é difícil de descrever, que são os cheiros, que são os odores, que são os perfumes, e que ele consegue de uma forma magistral. Trata-se da história de um serial killer, um assassino em série, como nós chamamos hoje em dia, que tem particularidades únicas. Ele tem um olfato apuradíssimo e ele não tem odor corporal. E apercebe-se disso, e apercebe-se que a falta de odor corporal faz com que ele seja invisível. Ele não existe para os outros. Ou quando existe, os outros têm desconfiança dele. E torna-se a determinada altura aprendiz de perfumaria. Estamos em Paris, aliás o romance é passado não só em Paris, em França, do século XVIII, e ele a dada altura torna-se aprendiz de perfumaria com grande sucesso, mas não é isso que ele quer. Ele procura um odor que seja um odor humano, que lhe complemente o odor que ele não tem, e começa a assassinar uma série de jovens para lhes extrair o odor corporal delas e formar um perfume único, irresistível, sedutor, a que ninguém pode resistir. Há 3 momentos inesquecíveis no romance, todo ele é muito intenso, mas há 3 momentos inesquecíveis. Logo no início, quando ele nasce, a mãe é peixeira, está na feira, tem o parto mesmo ali e empurra-o para debaixo da banca e é para ele morrer. E Suskind descreve os odores que o assaltam de imediato, o cheiro a tripas, a sangue, a sujidade, e isso tudo é para nós muito perceptível. Fazemos o filme e na nossa cabeça e parece que estamos realmente a sentir todos os odores que ele descreve. Depois há um outro momento também muito intenso em que ele escapa à condenação à morte precisamente porque utiliza o perfume mágico, sedutor que produziu diabolicamente. E depois o final, que é extraordinário, em que ele volta a Paris, fecha-se o ciclo todo, volta a ralé, volta ao mau cheiro, torna a utilizar o perfume sedutor e tem uma morte extraordinária e diferente, que também não vou estragar a surpresa a quem queira ler o livro, obviamente. O livro só por si tem tantas camadas a nível da história, dos hábitos e costumes da Europa, não só da França do século XVIII, da falta de humanidade, do abuso das crianças, dos maus tratos, da falta de higiene. Tudo isto é interessante sem ser dominador, ou seja, vamos apreendendo estes factos, mas sempre muito ligados e muito focados na história. E depois, mais tarde, aprendi que ele tem outras camadas de interesse, porque entretanto em 2015 sai na revista Estante da FNAC um artigo assinado por Tiago Matos que cita o escritor, que não é dado muito em entrevistas, mas e que ele revela que o grande intuito dele era contextualizar e abordar o fascínio inexplicável que Hitler tinha suscitado na população alemã. E quando ele lê isto fica um bocadinho admirado. Ele diz mais, todos os autores da sua geração, da Alemanha obviamente, este é o tema, pode ser poesia, pode ser o roteiro, pode ser um romance, mas esse é o tema que está lá, ainda que seja subliminarmente. E faz-nos pensar, e de facto são 2 monstros diferentes, são 2 psicopatas diferentes, têm poderes diferentes, acima de tudo a dimensão da tragédia que eles produzem é obviamente diferente, mas faz-nos pensar depois. Quando começamos a pensar, Jean-Baptiste é uma fraude no sentido de que o poder que ele exerce através do perfume que criou não é dele, ele não tem odor corporal. É toda uma fabricação para chegar e para manipular os outros. E Hitler também está tão distante do protótipo que ele próprio advogou, ele que advogava a raça ariana como superior, quando ele não era nem louro, nem atlético, nem bonito, e nem sequer era alemão, era austríaco. Portanto, isto faz-nos pensar não só porque é que estes monstros nascem no seio da sociedade, da humanidade, o que é que os leva a isso, faz também pensar na própria sociedade como reage a eles e como tantas vezes cai na sedução daquilo que eles dizem, do poder que emprega, da manipulação que produzem. É um livro a todos os níveis extraordinário, adaptado com sucesso para o cinema, coisa que eu desconfiava. Quem é o leitor ávida muitas vezes não gosta dos filmes que são produzidos, mas até o filme eu aconselho a ver porque está realmente bem sucedido e é uma obra que fica na história da literatura europeia e mundial.
Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Casa do Aço.